Olá, amiguinhos do nono ano, professor João aqui, e hoje nós vamos falar sobre o módulo 23 da apostila 4 de vocês, que fala sobre trigonometria e o círculo. Então embarque aí com o tio João nessa louca viagem das formas geométricas da trigonometria e vamos descobrir coisas novas muito interessantes. Bom, galera, vamos começar relembrando o triângulo retângulo, que a gente já estudou largamente nesse ano. Um triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto. No caso aqui eu estou chamando os elementos desse triângulo de A, B e C. A gente já sabe as nomenclaturas desses lados, né? A é o lado oposto a 90, é a hipotenusa do triângulo retângulo. E o B e o C são catetos desse triângulo retângulo. Vale como propriedade que se dois triângulos retângulos têm um ângulo agudo em comum, então esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Lembrando, gente, dois triângulos que têm dois ângulos iguais, né, correspondentemente iguais, são semelhantes. Ele já tem um ângulo reto, porque por definição são triângulos retângulos, então se tiver mais um ângulo agudo em comum, eles vão ser semelhantes. E com essa semelhança, a gente garante que os valores correspondentes, né, formam pares proporcionais. Há uma mesma razão, que essa razão é constante. Lembra disso? Semelhança de triângulos. Com isso a gente consegue definir algumas novas razões, né, que vão ser chamadas de razões trigonométricas. Essas razões trigonométricas, elas são dadas em triângulos semelhantes, elas vão ter o mesmo valor sempre. Por exemplo, vamos considerar essa sequência de triângulos retângulos aqui, ó. OA1B1 é um triângulo retângulo, OA2B2 é um triângulo retângulo, OA3B3 é um triângulo retângulo e assim por diante. Se a gente olhar para esses caras, vale o seguinte, ó. A razão A1B1 sobre OB1 é a mesma razão A2B2 sobre OB2, que é a mesma razão A3B3 sobre OB3, e essa razão é uma constante, porque nos triângulos eu sempre vou ter pares semelhantes, então esse valor vai ser sempre constante, porque vão ser proporcionais. C1 é a minha constante de proporção. Vale a mesma coisa para o OB1 sobre OA1, OB2 sobre OA2, OB3 sobre OA3. E vale a mesma coisa se o A1B1 sobre OA1, A2B2 sobre OA2, A3B3 sobre OA3 e assim por diante. Essas razões são constantes, vão ser sempre o mesmo valor. Tranquilo, gente? Então, razões constantes, valores proporcionais, é uma constante de proporção. E a gente vai definir agora os nomezinhos para essas razões. Bom, galera, essas razões que a gente observou no slide anterior são chamadas de razões trigonométricas e vão receber o nome de seno, cosseno e tangente de um ângulo. Vale o seguinte, ó, se você considerar então um triângulo retângulo com um ângulo θ, eu tenho a hipotenusa e eu tenho os catetos, certo? Agora a gente vai definir o cateto que está de frente para o ângulo θ, que não tem nenhum lado em comum com o ângulo θ, como cateto oposto a θ. Então, quem é o cateto oposto? É o cateto que não tem nenhum lado em comum ao ângulo. E o outro cateto, que tem um ladozinho em comum com o ângulo, vai ser o cateto adjacente. Lembra, galera, adjacente quer dizer vizinho. Então, o cateto adjacente é o cateto que está colado com o ângulo. E o cateto oposto é o cateto que não tem ligação com o ângulo, certo? E o lado maior sempre é a hipotenusa. Dito isto, a gente vai definir o seguinte. O seno do ângulo θ, a gente escreve assim, ó, sem θ, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ e a hipotenusa. Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ, né, escreve cos θ, mas se lê cosseno de θ, é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo θ e a hipotenusa. Então, galera, o seno e o cosseno são razões entre os catetos e a hipotenusa. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Além disso, existe uma terceira razão chamada tangente do ângulo θ. A gente escreve TG de θ. Uma observação rápida aqui é que em alguns livros mais antigos vai estar escrito tan, T-A-N, tan θ. Tan θ, TG θ, tudo quer dizer tangente de θ, tudo bem? É a razão entre os catetos, nessa ordem, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Certo? Então, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá, galera? Tenta decorar isso daí porque vai ser bastante útil em alguns exercícios, tá bom? Prometo que posteriormente aí eu boto um macetinho pra gente gravar, provavelmente na live de correção. Bom, uma vez que a gente definiu essas relações trigonométricas, a gente consegue observar algumas igualdades, né? Algumas
identidades que acontecem entre elas. Por exemplo, vou considerar esse triângulo retângulo ABC aqui. Observa, gente, que como ele é um triângulo retângulo, no vértice A tem um ângulo reto, então necessariamente a soma dos ângulos do vértice B com o ângulo do vértice C tem que dar 90 graus. A gente poderia falar que eles são complementares, lembra disso? Ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90. Lembra disso. Vale o seguinte, ó, em relação ao ângulo B, seno de B é AC sobre BC, cosseno de B é AB sobre BC, e tangente de B é AC sobre AB. Por quê, professor? Em relação ao ângulo B, o cateto oposto é o AC e a hipotenusa é o BC. Então vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa, AC sobre BC. Cosseno é a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo B é o AB. Então vai ficar AB sobre hipotenusa BC. E a tangente, a razão entre os catetos, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai ficar AC sobre AB. Em relação ao ângulo C, o seno de C vale AB sobre BC, porque em relação ao ângulo C, o cateto oposto é o AB e a hipotenusa é BC. O cosseno do ângulo C vai ser AC sobre BC, porque o cateto adjacente ao ângulo C é o cateto AC. Então vai ficar AC sobre BC. E a tangente do ângulo C vai ser o cateto oposto, AB, sobre o cateto adjacente, AC. Observe o seguinte. Vale que o seno do ângulo B é igual ao cosseno do ângulo C. E que o cosseno do ângulo B é igual ao seno do ângulo C. Que incrível, né, gente? São os mesmos valores. Isso se dá por um motivo bem simples. Por quê? Porque quando você considera um ângulo agudo como referência, o que é cateto oposto para um vai ser cateto adjacente para o outro. E o que é cateto adjacente para um vai ser cateto oposto para o outro. Então, se dois ângulos são complementares, ou seja, se você tem dois ângulos cuja soma dá 90, vale que o cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento. E o seno do ângulo vai ser o cosseno do seu complemento. Bonitinho, né? Também vale o seguinte, se você considerar um ângulo B, eu botei só o B porque é redundante fazer os dois. Vale que a razão da tangente do ângulo B, por exemplo, é igual à razão entre o seno e o cosseno. Se você dividir o seno de B pelo cosseno de B, o BC vai cortar nos dois, vai ficar AC sobre AB, que é justamente a tangente. Então, se você observar aqui bonitinho, você vai ter que a tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo. Tranquilo? Se fosse do C, seria tangente de C igual a seno de C sobre cosseno de C. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro até aqui. Vamos ver aí se dá para aplicar isso em algum lugar. Exercício do Aplicando Conhecimento número 1. Às 10h45 da manhã, de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente, para essas sombras, no caso, né? De acordo com as informações fornecidas, quanto mede a altura H em metros do prédio? Ah, professor, não entendi. O que isso daí tem a ver? Galera, tem muito a ver. Quando a gente fala de razão trigonométrica, a gente está falando necessariamente da relação que tem entre um ângulo e as medidas dos lados do triângulo. Observando aí no mesmo horário, a incidência do raio solar tem a mesma inclinação, tanto em relação ao prédio quanto em relação ao poste. Isso significa que esse ângulo formado entre o chão e a incidência do raio solar vai ser igual, ou seja, esses triângulos formados entre a altura do prédio, a sombra do prédio e a incidência do raio solar, como também da altura do poste, a sombra do poste e da incidência do raio solar, vão ser triângulos semelhantes. E aí, se são semelhantes, vai valer o seguinte: eles vão ter lados proporcionais, então vale que a altura do prédio está para a sombra do prédio, assim como a altura do poste está para a sombra do poste. Desse modo, eu posso falar que H está para 30, assim como 8 está para 12, fazendo a regrinha de 3. 12 vezes H é igual a 240, H é igual a 240 sobre 12, ou seja, o prédio tem 20 metros de altura. Olha só que difícil, gente, muito difícil, né? Espero que todos tenham entendido, tá? Mesma inclinação, triângulos retângulos semelhantes, vale a regrinha de 3, né, da semelhança de triângulos. Aplicando conhecimento número 2. Uma escada de comprimento PR está apoiada em uma parede no ponto P, a uma altura H em relação ao plano horizontal. Sabe-se que a escada faz um ângulo de 70 graus com o solo, conforme a figura a seguir.
Calcule o valor aproximado de H e a medida aproximada do comprimento da escada. Utilize raiz de 39 igual a 6,25. Já vou adiantando que eu não usei essa raiz, tá? Eu acho. Bom, eu vou observar o seguinte, ó. Olhando para a figura que está em azul, mesmo representando aí uma escada apoiada numa parede, eu consigo perceber que isso é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 70 graus. E em relação a esse ângulo de 70 graus, 1,3 é o cateto adjacente e H é o cateto oposto a esse ângulo. Ou seja, eu tenho um triângulo retângulo onde ele me dá um ângulo conhecido e me dá os dois catetos. Eu acabei de aprender que existe uma razão trigonométrica que envolve os dois catetos, né? O cateto oposto e o cateto adjacente. E tal razão é a tangente. Então o que é a tangente de um ângulo? A tangente é a razão entre o cateto oposto H e o cateto adjacente 1,3. Então vai valer que a tangente de 70 é igual a H sobre 1,3. Aí eu não sei, o que eu faço agora, professor? Porque eu não sei quanto é a tangente de 70 e eu também não sei quanto é o H. Eu vou ter duas incógnitas, né? Na verdade não, gente. Como essas razões são constantes, a gente pode marcar esses valores e determiná-los de maneira inequívoca. Inclusive na página 314 do livro de vocês, tem uma tabela para seno, cosseno e tangente de ângulos que vão de 1 a 90, se não está errado, de 1 a 89. Enfim, o que você vai fazer? Vai pegar seu livro, vai abrir na página 314 e vai observar que lá está escrito assim. Na linha onde tem um ângulo de 70, tem seno, cosseno e tangente. Na terceira coluna vai estar, na linha dos 70, 2,747. O que isso quer dizer? Que a tangente de 70 vale 2,747. Sempre. Então eu posso garantir o seguinte. Substituindo na fórmula anterior, tangente de 70 é igual a H sobre 1,3. Então 2,747 é igual a H sobre 1,3. H vai ser 1,3 vezes 2,747. H vai dar aproximadamente 3,57 metros. Eu estou botando duas casas decimais só, tá? Agora eu tenho os dois catetos de um triângulo retângulo. Eu preciso descobrir a hipotenusa. Né? Já descobri a parte do H, falta descobrir a parte do PR. Bom, galera, vou usar Pitágoras, tá? Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, então, se você tiver aí um pouquinho de paciência e fizer a continha, você vai achar que PR é aproximadamente 3,8. Ou seja, essa escada tem aproximadamente 3,80 metros. Suave. Apliquei a trigonometria na tangente para depois aplicar Pitágoras. Então os conteúdos que a gente aprendeu anteriormente, eles vão ser utilizados como recurso e ferramenta para a gente poder desenvolver essa parte da matéria. Espero que tenha ficado claro. Mais um exercício, a desenvolvendo habilidade número 3. Aliás, perdão. Começando agora, tá? Mais um exercício, gente, aplicando o conhecimento número 3. O topo de uma torre é visto a uma distância de 100 metros sob um ângulo X, conforme a figura a seguir. Determine a medida do ângulo sabendo que a torre tem 36 metros de altura. Então, olhando para essa figura, gente, a altura da torre, a distância da torre até o observador, são catetos de um triângulo retângulo. No caso, 36 é o cateto oposto ao ângulo X e 100 é o cateto adjacente ao ângulo X. De novo, assim como no exercício anterior, a razão que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então vale que a tangente do ângulo X é a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é igual a 36 sobre 100, que dá 0,36. Aqui é um pouquinho diferente da anterior. Na anterior eu sabia o ângulo e queria descobrir quanto valia a tangente. Nesse exercício eu sei quanto vale a tangente. A tangente de x vale 0,36. E eu quero descobrir um ângulo x. Como é que eu faço isso? De novo eu vou olhar na tabela. Eu vou pegar naquela tabelinha lá da página 314 e vou procurar na coluna onde está escrito tangente até aparecer um número aproximadamente igual a 0,36. Se você procurar lá, vai ter na linha que está 20 graus um número que está mais próximo de 0,36. Ou seja, para a tangente da 0,36 o ângulo tem que ser de 20 graus. Dessa forma, x igual a 20. Ainda falando de trigonometria, gente, a gente tem alguns ângulos que sempre aparecem em problemas, né? Que são os ângulos já adiantando de 30, 45 e 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis e saber as relações trigonométricas desses ângulos, saber decora e salteado,
ter decorado isso tudo é necessário. Vamos ver aqui como é que eu chego nas conclusões desses valores. Se você considerar o triângulo equilátero e a altura AD desse triângulo equilátero, essa altura vai ser também mediana e mediatriz, então ela é perpendicular à base e D é o ponto médio. Significa que DC vale L sobre 2, AD é H, que é a altura do triângulo equilátero, e AC é o lado do triângulo equilátero. Dessa forma, gente, a gente vai ter o seguinte. Vale que a gente já aprendeu anteriormente que a altura do triângulo equilátero é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2. Procura lá no capítulo de Teorema de Pitágoras que você vai ver direitinho isso daí. Sabendo que H é igual a L raiz de 3 sobre 2, eu vou ter o seguinte. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser cateto oposto a 30 L sobre 2 sobre hipotenusa L, que dá meio. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa, no caso H sobre L. O H é L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, corta o L com L, fica raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre 2 dividido por H, no caso L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Corta o L com L e o 2 com 2 vai ficar 1 sobre raiz de 3. Racionalizando 1 sobre raiz de 3, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Então, observando aqui o triângulo equilátero e fazendo as razões trigonométricas do jeito que eu acabei de aprender, eu tenho que seno de 30 vale meio, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2 e tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Agora também posso observar a mesma coisa para o ângulo de 60. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, no caso H sobre L. O H a gente acabou de falar que vale L raiz de 3 sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2 sobre L, corta o L com L, fica raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é o cateto adjacente a 60, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, corta o L com L, fica meio. E a tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente, H sobre L sobre 2, o H é L raiz de 3 sobre 2, cortando o L com o L e o 2 com 2 vai ficar raiz de 3 sobre 1, ou seja, a tangente de 60 vale raiz de 3. Com isso a gente conseguiu descobrir as razões trigonométricas dos ângulos de 30, 60, baseado apenas nas medidas do triângulo equilátero. Tudo bem? O que eu tenho que decorar? Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Se você considerar agora um quadrado, quando você traça a diagonal desse quadrado de lado L, essa diagonal vai dividir em dois triângulos retângulos isósceles. Triângulos retângulos porque cada ângulo do quadrado é de 90 graus, então você vai ter um ângulo reto. E isósceles porque os dois lados do quadrado vão ser catetos desse triângulo retângulo. Então você vai ter que os catetos oposto e adjacente a 45 graus medem L e a diagonal do quadrado mede D. Também no capítulo lá sobre razões métricas a gente aprendeu que a diagonal do quadrado sempre é igual ao lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, onde aparecer D, eu posso substituir por L raiz de 2. Sendo assim, vale que o seno de 45 é L sobre D. Cateto oposto é L, hipotenusa é D, só que D vale L raiz de 2. Então vai ficar L sobre L raiz de 2. Cortando L com L fica 1 sobre raiz de 2. E racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, como o cateto adjacente também vale L, vai ficar L sobre L raiz de 2, que também vai dar raiz de 2 sobre 2 no final. E a tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L, são iguais, quando você cortar vai ficar igual a 1. Então, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 também vale raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 vale 1. A melhor forma que você tem de decorar isso daqui é colocando tudo numa tabelinha. A tabela fica assim, ó. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Em cada linha você vai ter o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos, respectivamente, de 30, 45 e 60. Então, quanto vale seno de 30? Meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quanto vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3.
Tem um macetinho aí, os professores mais antigos para gravar, que é você lembrar daquela musiquinha do Jingle Bells. Mas eu prometo também fazer isso daí, galera, quando a gente estiver fazendo a correção dos exercícios, tá? Mas fica bonitinho. Prometo, tá? Porque se eu for botar agora, tem que fazer a construção aqui bonitinha com vocês, não vai ficar legal. Mas é muito fácil de decorar e a gente vai usar bastante esses ângulos notáveis, tá? Então, foca nessa tabelinha aí, tenta decorar os valores e vamos ter sucesso. Exemplo de aplicação. Para a acessibilidade de sua garagem, James construirá uma escada para o acesso de pedestres de modo que essa escada tenha 2 metros de comprimento e tenha uma inclinação de 30 graus em relação ao plano do chão. Dessa forma, podemos afirmar que tal rampa irá ligar a rua ao piso da garagem, que estará a 30 centímetros do chão, 50 centímetros do chão, 1 metro do chão, 2 metros do chão ou 1,70 m do chão. Não sei. Mas eu sei o seguinte, eu posso observar essa figura e entender que a escada e o comprimento da rampa, né, vão formar um triângulo retângulo, onde esse 2 metros é a hipotenusa e eu quero descobrir a altura, que seria o cateto oposto a 30. Ou seja, eu tenho um triângulo retângulo onde eu quero descobrir o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Tem alguma relação que usa o cateto oposto e a hipotenusa? Sim, essa razão é o seno. Seno de 30 é o cateto oposto H sobre a hipotenusa 2. Olhando a tabelinha que eu acabei de ver no slide anterior, eu vou ter que seno de 30 vale meio. Então, 1 sobre 2 é igual a H sobre 2. É só cortar o 2 com 2. H vai ser igual a 1 metro. Ou seja, uma rampa com inclinação de 30 graus e 2 metros de comprimento vai ligar a rua à garagem que está a 1 metro do chão. Gabarito na letra C. Bom, gente, seguindo aí com o nosso conteúdo, a gente vai falar agora da área do círculo. A área do círculo é dada pelo produto do semiperímetro pelo apótema, assim como dos polígonos regulares que a gente já viu em módulos anteriores. O semiperímetro se aproxima de π vezes r e o apótema se aproxima cada vez mais de r. Vale o que, então? Imagina essa figura aqui do lado, tá, gente? É como se você ficasse pegando cada vez setores mais apertadinhos e vai valer que essa área é a junção das áreas azuis com as áreas claras, né? Bege, branca, não sei. E isso vai se aproximar cada vez mais da área do retângulo, cuja base vale π vezes r e a altura vai valer r. Dessa forma, vai valer que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, quanto vale a área do círculo? Decora, tatua no seu braço aí. A área do círculo é πr ao quadrado. Exemplo, a Prefeitura de Pirapora da Serra irá construir na cidade uma praça com formato circular que terá diâmetro de 60 metros. Desse modo, determine qual será a área desta praça. Utilize π aproximadamente igual a 3,14. Professor, o que eu tenho que fazer? Bom, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Eu sei quem é o π? Sei. Eu sei quem é o raio? Na verdade, não. Ele me deu o diâmetro, né? O diâmetro vale 60, mas eu já aprendi no módulo anterior que o diâmetro é a corda máxima, vale 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 60, o raio vale a metade, o raio vale 30. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 30 ao quadrado. 3,14 vezes 900, que dá 2.826 metros quadrados. Eu não sei fazer conta. Então, qual é a área do círculo que vai ter essa praça que vai ser construída? 2.826 metros quadrados. Beleza? Bom, se o círculo tem a área, as partes do círculo também têm suas áreas. Vamos começar pelo setor circular. O que é o setor circular? Galera, imagina que o círculo é uma pizza. Então, o setor circular vai ser a fatia da pizza. Certo? Com borda e tudo, tá? No caso, eu vou ter um ângulo alfa, um ângulo central, e a fatia da pizza ali de raio R. Vai valer o seguinte, galera. A fatia da pizza é proporcional ao ângulo central. Né? Faz sentido, né? Quanto maior for aquele ângulo central, maior vai ser a fatia da pizza, maior vai ser a área do setor. E se é proporcional, a gente pode usar a regrinha de 3 e concluir no final que a fórmula vai ser a área do setor circular igual a πr ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus, onde alfa é o ângulo central. Outra coisa que a gente aprende estudando circunferência é a coroa circular. Você vai ter 2 círculos concêntricos, e esses círculos concêntricos
terão raios diferentes. Um vai ter raio que eu vou chamar de Rzinho e o outro vai ter o raio que eu vou chamar de Rzão. A área do setor circular, a área da coroa circular é essa área em azul. É a área que eu observo fazendo a subtração do círculo de fora menos o círculo de dentro. É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. A coroa circular é esse donut aí, né? Essa arruela. Para calcular a área dela, você tem que calcular a área do círculo grande e subtrair a área do círculo pequeno. Ou seja, a área da coroa vai ser πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Se você for daqueles caras que gostam de fórmula, né, você pode botar o π em evidência e vai ficar π que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Uma pergunta aí para quem quiser responder no chat. Será que tem como eu fatorar ainda mais essa fórmula da área da coroa circular? Se tiver como é que ficaria essa fatoração? Responde aí nos comentários. Então, galera, o segmento circular, eu gosto de imaginar que se o setor circular é a fatia da pizza, o segmento circular é a bordinha da pizza. E eu não sei se você faz isso, mas quando eu vou no rodízio eu deixo a bordinha de fora, tá? Para economizar espaço no estômago e não ficar comendo só massa. Desculpa se você não faz isso aí, eu sei que é um desperdício de comida, mas paciência, né? Bom, vai valer o seguinte, galera. Se você observar essa parte do segmento circular, ela é uma subtração. Ela é a diferença entre o setor circular, que é a fatia inteira da pizza, e esse triângulo branquinho que tem ali entre os dois raios, que chegam nesses pontos dos extremos da corda, e o ângulo central. Então vale que esse segmento é a diferença entre a área do setor e a área do triângulo. Como é que calcula a área do setor? Já acabei de calcular na primeira coluna, né? πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. E tem uma fórmula especial para calcular a área do triângulo quando eu sei um ângulo, que é o produto dos lados que formam esse ângulo vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Ou seja, a área do setor menos a área do triângulo vai ser πr ao quadrado alfa sobre 360 menos r ao quadrado, que é r vezes r, são os dois lados, vezes o seno de alfa sobre 2. Então, essa é a formulazinha para calcular a área do segmento, a área do setor, menos a área do triângulo. Suave? Vamos de aplicação. Praticando aprendizado número 7. As duas superfícies coloridas têm a mesma área. Calcule a medida do ângulo x. Bom, pela lógica da questão, as áreas são iguais. Então, vale que a área do setor circular é igual à área da coroa. Dessa forma, vamos calcular separadamente. A área do setor circular, pela fórmula, é πr ao quadrado vezes alfa sobre 360, que vai dar π vezes 6 ao quadrado vezes x sobre 360. 6 ao quadrado é 36, então vai dar 36π vezes x sobre 360. Simplificando 36 com 360, vai ficar π vezes x sobre 10. Então, qual é a área do setor circular? π vezes x sobre 10. Professor, pode trocar o π por 3,14? Ele mandou trocar por 3,14? Não, né? Se ele não mandou trocar, então não troca, deixa o π ali. No final vai dar tudo certo, eu prometo. Bom, a área da coroa é a área do círculo de fora menos a área do círculo de dentro. No caso é π que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Vai dar π que multiplica 16 menos 4, que é igual a 12π. Por que é 16 menos 4? Porque o rzão vale 4 e 4 ao quadrado é 16. E o rzinho vale 2 e 2 ao quadrado dá 4. Então a área da coroa circular é 12π. Como as áreas devem ser iguais, então a gente tem que a área do setor é igual à área da coroa. Então eu quero que π vezes x sobre 10 seja igual a 12π. Olha só que legal. O π que estava multiplicando do lado esquerdo vai cortar com o π que está multiplicando do lado direito. Então eu vou ter que x sobre 10 é igual a 12. E aí x vai ser igual a 120 graus. Qual é o ângulo x? O ângulo x mede 120 graus. Bonitinha essa questão, né? Eu gostei. Observando o desenho a seguir, aliás, aplicando o conhecimento número 5, né? Observando o desenho a seguir, temos duas circunferências concêntricas, em que a parte interna pintada de verde é uma praça e a externa pintada de cinza é uma ciclovia. Determine a área do segmento circular que foi isolado para reparos entre a corda AB, tangente à praça, e a circunferência maior. Use π igual a 3, raiz de 3 igual a 1,7, AM igual a 50 raiz de 3 e OM igual a 50. Galera, daria para fazer essa questão usando Pitágoras, mas eu vou fazer usando os conhecimentos que a gente acabou de aprender, né, para treinar.
Primeiramente eu vou determinar aquele triângulo aí formado entre o extremo O, A da corda, o ponto M, que é o ponto médio da corda, e o ponto O, que é o centro das duas circunferências. Triângulo AMO, como vocês estão vendo aí. E vou chamar esse ângulo central de ângulo alfa, tudo bem? Tudo bem, né? Espero que sim. Então, galera, o que eu vou escrever agora? Vamos anotar os que eu já sei. AM ele falou para chamar de 50 raiz de 3 e OM de 50. E AO vai ser o raio do círculo de fora, que eu não sei quem é, chamei de Rzão. Pelo que eu já aprendi até então, eu estou observando que em relação a esse ângulo alfa, Rzão é a hipotenusa, 50 é o cateto adjacente a alfa e 50 raiz de 3 é o cateto oposto a alfa. Dessa forma, eu posso usar a tangente, que usa a relação entre os dois catetos. A tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, 50 raiz de 3, sobre o cateto adjacente a alfa, 50. 50 corta com 50, então eu já descobri que a tangente de alfa vale raiz de 3. Mas, professor, para que o senhor descobriu a tangente de alfa? Para descobrir quem é o alfa. Será que existe algum ângulo que eu conheça cuja tangente dá exatamente raiz de 3? E a resposta é sim, eu já sei quem é esse cara. É só olhar aquela tabelinha de ângulos notáveis. No caso, o alfa é 60, porque a tangente de 60 vale raiz de 3. Bacana, né? Então, conhecendo aí a tabela, eu já descobri que o ângulo alfa vale 60 graus. E agora para descobrir o R? Bom, em relação ao ângulo alfa, R é a hipotenusa. Eu vou usar o cosseno. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente, 50, e a hipotenusa, R. Então, o cosseno de 60 é 50 sobre R. Dessa forma, olhando a tabelinha também, cosseno de 60 é meio. Meio é igual a 50 sobre R. Então, você vai ter que R é igual a 100. Ou seja, o raio da ciclovia, por assim dizer, o raio externo da ciclovia é de 100 metros. Bom, a área do setor que pega os extremos da corda AB e o centro O vai ser π vezes o raio AO, que é 100 ao quadrado, vezes 120 graus sobre 360. Professor, da onde veio esse 120, pelo amor de Deus? Galera, olha para o triângulo AMO que eu desenhei aqui do lado. Olha para a figura agora. Esse triângulo AMO não é congruente, igualzinho ao triângulo OMB? Então, se do lado esquerdo você tem um ângulo de 60, do lado direito você também vai ter um ângulo de 60. Então, o ângulo AOB vai ser 60 mais 60, que dá 120. O ângulo alfa, que é o ângulo central que eu vou usar para calcular a área do setor, vai ser o ângulo de 120 graus. Então, vai ficar dessa forma. A área do setor vai ser 10.000, que é 100 ao quadrado, vezes 3, que é o valor do π, sobre 3. Por que sobre 3, professor? Porque eu vou simplificar. 120 por 360, 0 corta com 0. 12 dividido por 36, dá para simplificar por 12. 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. Então vai ficar 3 embaixo. E o 3 de cima é por causa do π, que ele mandou substituir por 3. E aí, de novo, eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. A área do setor vai ser 10.000. Além disso, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Olhando para a figura, eu posso considerar que esse triângulo tem base AB, altura OM. Então vai ser 100 raiz de 3 vezes 50 sobre 2. Professor de Deus, da onde saiu 100 raiz de 3? Gente, vocês concordam que o AB é AM mais MB? Ou seja, do A até o M mais do M até o B. O AM e o MB tem que ter a mesma medida, né? Porque aquele ponto ali é o ponto médio. Então, AB vai ser 50 raiz de 3 mais 50 raiz de 3, que dá 100 raiz de 3. 100 raiz de 3 vezes 50 dá 5.000 raiz de 3. 5.000 raiz de 3 sobre 2 dá 2.500 raiz de 3. E raiz de 3 ele mandou substituir por 1,7, então 2.500 vezes 1,7 dá 4.250. Por que eu fiz a área do setor e a área do triângulo? Ah, quem está esperto aí já se ligou. Porque a área do segmento, que é o que ele quer calcular, é a área do setor menos a área do triângulo. A área do setor é 10.000, a área do triângulo 4.250, a diferença dá 5.750 metros quadrados. Bonitinho. Bom, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Tentem fazer os exercícios do 1 ao 6 do Praticando Aprendizado, 1, 2 e 3 do Desenvolvendo Habilidades, daquela parte lá do final. E se tiver alguma dúvida, anote-a para a gente poder tirar no dia da correção. Vou indo nessa, gente. Um forte abraço
e saudações vascaínas. É nós que voa, bruxão.